paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, estou feliz de estar aqui nessa noite. Você sabe que quando eu cheguei aqui, o Senhor falava ao meu coração que Ele estava cumprindo as promessas a qual Ele me fez. Isso é muito forte. E ao decorrer do culto você vai entender. Deus, Ele cumpre o que Ele promete. Independente da sua circunstância, Ele faz. Eu estou feliz com Jesus por estar aqui nessa noite. Pela primeira vez, conhecendo esse povo lindo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo de número 3. Enquanto você procura, eu quero externar a minha gratidão ao pastor William, né? E a pastora, por esse convite de estar aqui nessa noite. Que Deus continue abençoando esse ministério, a esta casa, em nome de Jesus. E que bom que você veio aqui a este lugar nessa noite. Deus vai continuar falando contigo. Livro de Oséias, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, e adúltera como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amam os bolos de uvas, compre-a para mim por 15 peças de prata e um homem de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem será de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua e sem terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade nos fins dos dias. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, ela é bastante conhecida. E eu creio que você já ouviu alguém falar. Mas o Senhor colocou ela no meu coração nessa noite. Porque eu creio que alguém aqui precisa ouvir de uma forma clara o que Deus ele quer falar. Oséias, filho de Beri, foi levantado no ano 493. Foi levantado no período que Jeroboão II reinava. Foi levantado como profeta pelo Senhor. No livro de Oséias, no seu capítulo de número 1, o Senhor vai se deparar com Oséias, dando uma ordem para ele, dizendo que era necessário que ele se casasse com uma mulher de prostituição e que o Senhor lhe daria filhos de adultério. Se você for parar para olhar para o livro de Gênesis, no seu capítulo 17, e o versículo 17, você vai ver que o Senhor dá uma ordenância para Abraão, dizendo que ele tinha que pegar todo homem e todo animal do sexo masculino, da sua descendência, e fazer a circuncisação, que era conhecido como o pacto da aliança plena, a Brit Milá, com Deus. E Abraão, ele vai separar e vai fazer. Tanto que Ismael, com 13 anos, foi separado para fazer o pacto da aliança plena.
E o Senhor vai dizer para Abraão: todo o meu povo, sendo homem, vai ser conhecido através da aliança que fizer Abraão. Aquele que vier a Abraão e fizer a aliança comigo, amém. Mas quem não quiser vir e fazer aliança, você pode deixar ir. Mas Senhor, quero conjecturar Abraão dizendo: mas Senhor, como é que vai ser feito esse pacto? E aonde será feito essa circuncisação? O Senhor direciona Abraão dizendo: o homem tem uma carne que ela é podre, uma carne morta, e você vai pegar essa carne e você vai passar a navalha. Todo aquele que passar a navalha nessa carne podre tem aliança comigo. Aquele que não quiser cortar a carne, você deixa embora e ficar na carne. Então o Senhor vai dar uma direção para Abraão para fazer o pacto da circuncisação. E isso daqui é lindo, porque reflete no livro de Oséias. Quando o Senhor se depara com ele, dá uma ordem para que ele venha se casar com a mulher prostituta. O povo nesse texto e contexto tinha Brit Milá. Esse povo tinha um pacto da aliança plena com Deus. Esse povo conhecia o Senhor. A prostituta nesse texto representa a igreja, representa a vida espiritual do povo naquele tempo. E Oséias vai representar ao Senhor. Então o Senhor dá uma ordenança e diz: vai se casar com essa mulher, e eu vou te dar filhos de adultério, porque para cada um dos seus filhos sairá um nome, e esse nome será uma revelação para esse povo. Se você olhar no livro de Jeremias, no seu capítulo de número 1, no seu versículo 5, o Senhor está tendo uma conversa com Jeremias, e o Senhor diz: antes que você existisse, eu já te santifiquei. Antes que você se formasse na madre da sua mãe, eu já tinha te separado como profeta no meio das nações. Então você não tema, porque eu sou contigo. Senhor, mas eu sou uma criança, eu não sei falar. Não diga que tu és uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás. E tudo aquilo que eu te ordenar, tu falarás. O Senhor finaliza dizendo: não tema os homens, porque o Senhor dos exércitos sou contigo. Nós sabemos que Jeremias foi conhecido como o profeta chorão. Jeremias foi jogado no calabouço ou cisterna. Jeremias foi o profeta que pregou e não ganhou nenhuma alma para Jesus. E Jeremias, ele chega até a se arrepender, só que o Senhor diz para ele: não temas, porque eu sou contigo. Isso é lindo, porque mediante da nossa situação, o Senhor já está nos dizendo: eu sou contigo. Não temas, porque eu estou no controle de tudo. O povo está em rebeldia, o povo é perverso, Jeremias, mas eu sou contigo. E quando o Senhor diz: eu, Senhor dos exércitos, estarei contigo, é uma das identidades que o Senhor está revelando para Jeremias. Ei, pode haver uma guerra, mas eu sou o Senhor dos exércitos. Então quem peleja por você não é qualquer um. Quem entrou nessa guerra contigo não é qualquer um. Ele te garante a vitória. O Senhor me trouxe nessa noite para dizer para você: é noite de você levantar a sua cabeça. O ano de 2024 é ano de crescimento, mas as portas estão fechadas. O teu Deus não precisa de porta aberta para fazer, porque milagre se vive e não se explica. Ai, mas eu não consegui a nota desejada no Enem. Fica tranquilo, porque o seu Deus faz, e quando Ele faz é extraordinário. Aleluia.
Glória a Deus. Ele é o nosso Jeová Jireh, é o Deus da nossa provisão. Ele é o Deus da nossa cura. O Senhor vai dizer para Moisés: tu vai até a Faraó, e quando você chegar lá, tu vai dizer: o eu sou me enviou. O eu sou o que, Moisés? O eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja na tua vida. Você precisa de cura, Ele ainda é médico por excelência. Você precisa da providência, Ele ainda é o teu Jeová Jireh. Você precisa da restauração, Ele ainda é aquele que vai dizer em João: o caminho, a verdade e a vida. Então fica tranquilo, porque o ano de 2024 é o ano da sua vitória. Só que você precisa entender o processo. O negócio aqui está estreito. Eu boto óculos, fica ruim. Tiro, fica pior. Mas vamos ficar sem óculos. Então você precisa entender. A cada um de nós que estamos aqui, o Senhor nos separou e nos designou para um propósito. Uns louvam, outros pregam, outros oram, outros intercedem. Nós temos... o preço já foi pago, o preço da salvação. Mas o preço de um ministério nós temos que pagar todos os dias. E como que é esse preço? Suportando as calúnias, suportando as perseguições, suportando as mentiras, suportando as fofocas, sabendo que Deus está no controle de tudo. E que se Ele confiou algo sobre as nossas mãos, é porque Ele sabe que somos capazes. Então, o Senhor, no livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 1, vai nos mostrar sobre ministério. Deus vai chamar Ezequiel para um ministério profético. Quando Ezequiel não quer ser profeta, está estudando para ser sacerdote, e o Senhor se depara e diz: teu projeto é um, meu é outro. Tu quer ser sacerdote, mas eu te chamei para ser profeta. Só que o Senhor chama ele, mas demorou aproximadamente 30 anos, 4 meses e 5 dias para o ministério dele acontecer. Então isso daqui fala de um tempo. Mas eu imagino que para ele aquilo foi bom, porque ele estava correndo daquilo que Deus tinha com ele. Ao ponto do Senhor falar no capítulo de Ezequiel 2: levanta-se e põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Ezequiel, filho de Buzim, que era sacerdote. Ezequiel está querendo dar continuidade no ministério do seu pai. Só que para cada um, Deus tem uma coisa. Aí você diz: não, hoje eu não vou orar, deixa a fulana orar. Mas o que Deus tem com você não tem com a fulana. E o que Deus vai fazer através da sua vida não é com a fulana. Deixa a fulana cantar hoje. O Senhor está dizendo: o que eu tenho com você, eu não tenho com ninguém. Então, para ser um ano de crescimento, tem que ser um ano de posicionamento. Nós precisamos se posicionar em Deus. Ezequiel está querendo exercer aquilo que não era para ele. Deus está dizendo: eu te chamei para profetizar. Ezequiel vai ser deportado para dentro da Babilônia no período do reinado do rei Nabucodonosor. E vai ser um dos judeus que foi deportado, ou seja, exilado. Mas era necessário, porque quando Ezequiel é deportado para dentro da Babilônia, Ezequiel vai viver algo que ninguém viveu: a restauração do vale de ossos secos. Então você está entendendo que o que Deus tem com um, não tem com o outro? Mas Ezequiel está correndo, por quê? Pela mesma condição de Jeremias. Ezequiel está pregando num período que o povo está morto diante de Deus. O povo não quer ouvir a voz de Deus. O povo não está dando crédito à palavra. Então Ezequiel quer correr. Porque há uma diferença do sacerdote para o profeta. O sacerdote era aquele que pegava a oração do povo e apresentava ao Senhor, intercedia pelo povo. Quando eu oro por alguém é muito fácil, porque eu vou colocar nas mãos do Senhor
o que aquela pessoa precisa e cabe a Deus realizar. Mas quando eu recebo algo de Deus para entregar para o povo, aí já é mais complicado, porque nem sempre vão querer ouvir o que Deus quer falar. Então Ezequiel tem a ciência que a diferença de ser profeta para sacerdote é: profeta tem intimidade com Deus, profeta pega do céu para entregar para o povo, profeta é perseguido, profeta é caluniado, profeta anda sozinho, profeta não tem amigos. Então Ezequiel está correndo, mas no seu capítulo de número 8 ele diz: e a mão do Senhor tomou-me pelos cabelos. Não deixe que a mão do Senhor te tome nessa noite pelos cabelos, viu? Começa a entrar naquilo que o Senhor te chamou. Porque, irmãos, não tem para onde correr, não tem. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu corri muito tempo falando: eu quero ser tudo menos crente. Tudo. Eu quero ser tudo. E depois que eu me converti, eu pensava: tudo menos pregar. E olha eu aqui. Porque é o que a gente não quer que Deus faz na nossa vida. Mas porque tudo menos crente? Eu venho de uma família que não cria em Deus. Cresci num ambiente que a minha família adorava outros deuses que você já pode imaginar. Então, falar de Jesus era impossível. Ter acesso sobre Jesus era impossível para mim. Jesus me tira desse ambiente que era impossível ele ter o acesso, me leva para um ambiente que a sociedade olha e diz assim: agora é pior, mas ali o Senhor entrou e agiu. Fiquei, deixa eu calcular o tempo. Fiquei 5 anos sendo mulher de traficante. 5 anos. Eu sei que tem jovem aqui, isso é necessário para você entender como que Deus é maravilhoso. 5 anos sendo mulher de traficante, 5 anos vivendo uma vida miserável que você nem possa imaginar, fugindo de polícia, em morro, apanhando, sofrendo. Tinha dia que eu tinha para comer, tinha dia que eu não tinha para comer. E quantos anos você tinha? 14 anos de idade. Eu larguei a escola, eu fugi de casa, eu larguei tudo que eu tinha para viver isso. Só que a sociedade olhava e pensava: o Senhor fez uma promessa de salvação, mas se era impossível o Senhor entrar ali onde a família não reconhecia, imagina no morro. Não. Deus faz coisas que ninguém entende, irmãos. Porque no meio dessa situação o Senhor se apresentou para mim e disse: eu te amo. E essa situação que você está vivendo não vai ser para te matar, vai levantar vidas lá na frente. O cenário até é de morte, o cenário até é de não vai acontecer, mas o Senhor usa desse cenário improvável para fazer grandes coisas. E quando eu cheguei aqui, eu me lembrei, e eu sempre vou me lembrar disso. Anos atrás, eu estava no tráfico, nas drogas, na prostituição, sofrendo, na porta de uma cadeia, quase morri. Passei por 3 tribunais do crime, não enxergo dessa vista, tomei facada no olho, deram 5 tiros em cima de mim, para a glória de Deus nenhum pegou. Eu quase morri, passei por tentativa de estupro. Esse rapaz que eu tinha relacionamento de todas as formas tentou me matar, mas o Senhor me deu livramento. E quando eu me converti, o Senhor disse: as nações serão pequenas, porque eu vou te levar em lugares que os teus olhos ainda não viram. Quando eu entrei nessa igreja, eu lembrei da promessa que o Senhor me fez. Porque se você não sabe, eu venho de uma comunidade no Rio de Janeiro, aonde bandido tem que morrer, aonde pobre não tem vez, mas Jesus ainda faz. Ele me tirou de lá, me levantou, me entregou um ministério, honrou o meu nome para mostrar que Ele é Deus.
o Senhor está dizendo, esse cenário de que para você é improvável, para mim é milagre. Essa situação que para você não tem jeito, eu faço. Mas você está achando que eu cheguei aqui, caí de paraquedas? Não. Depois que eu me converti, eu tive que me posicionar. Eu tive que renunciar ao dinheiro sujo do tráfico. Eu tive que renunciar à droga, à prostituição. Eu tive que me dedicar à palavra de Deus. Eu tive que me separar. Teve pessoas que no caminho me abandonou, amigos que sumiram. Mas as promessas do Senhor sempre se manteram firmes sobre a minha vida. O que está acontecendo com Oséias é mais ou menos assim. Eu vou falar de uma forma que você consiga entender. O Senhor se depara com ele e diz: filho de Beri, você vai se casar com uma prostituta, e eu vou te dar filhos de prostituição. E através dos seus filhos, os nomes serão a profecia para Israel. Mas Senhor, como assim se casar com uma prostituta? Não, você é profeta. E profeta que é profeta quando pega ouvinte, surdo, fala sozinho. Então hoje a profecia não vai ser pregada, vai ser vivida. Você vai ter que viver algo extraordinário para que esse povo entenda o que eu estou sentindo. O seu casamento de traição e adultério vai mostrar o que esse povo está fazendo comigo. O casamento de Oséias com a prostituta representava a aliança do povo com Deus. Deus era o marido traído pelo povo, só que o profetas pregando e o povo não consegue ouvir. Então agora alguém vai ter que viver para o povo tentar ver o que Deus quer mostrar. Oséias casa com essa mulher e o Senhor diz: tu vai se casar com ela, e tem um negócio, ela vai te trair. E quando ela te trair, você vai ter que perdoar. E depois que você perdoar, ela vai te trair de novo. E de novo você vai ter que perdoar. E eu vejo Deus numa sequência. E a gente pode se perguntar: mas isso é um casamento ou é uma tortura? E aí Deus responde: não. Você está me representando e a prostituta a igreja. E vocês me traem o tempo todo e eu não peço divórcio, eu não chuto balde. Então suporta o que tiver que suportar, mas perdoe, porque você vai me representar. Você quer ser profeta? Ser profeta não é só falar em língua, pular em mistério, não. Ser profeta é Deus olhar para você e falar assim: ó, eu requero de você esse relacionamento que eu não aprovo. Eu requero de você esse trabalho que eu não aprovo. Para cada um que Deus tem um ministério, Deus vai requerer alguma coisa, irmãos. De Oséias, Deus disse: de você eu quero sentimento, tu não serás feliz. De Samuel o Senhor pediu adolescência, levantou Samuel com 18 anos. De Ezequiel o Senhor pediu os sonhos e os projetos. Tu quer ser sacerdote, eu te chamei para ser profeta. Então de cada um que tem um ministério, Deus vai requerer alguma coisa. E você entra em luta, sai de luta, entra em luta, e você se pergunta: por que, Senhor? Porque o Senhor está requerendo alguma coisa de você, porque Ele tem um ministério na sua vida. Ontem eu conversava com uma pessoa e ela falava para mim: eu vou para a igreja, eu adoro ao Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, mas tem algo dentro de mim que ainda não foi preenchido. Eu tenho tristeza, eu sinto um vazio. E eu disse: é impossível alguém que conheceu a Cristo se sentir sozinho e vazio. Mas eu não falei isso, né? Porque a pessoa já está numa situação. E eu falei assim: tem alguma coisa na sua identidade que precisa ser reavaliada. Porque ninguém que tenha Cristo se sente sozinho. Então a gente está preenchendo lugares que só Deus pode preencher. A gente está passando por situações que é só Deus que pode fazer. E eu disse para ela: não é só sobre ir para a igreja, não é só sobre obedecer uma doutrina, não é só sobre adorar, é sobre viver aquilo que o Senhor te chamou para viver.
Como assim? Eu disse, de repente, Deus não te chamou para pregar em cima de um altar, mas o Senhor te chamou para pregar no seu trabalho, para essa pessoa que está contigo, falar do amor de Deus. De repente, o Senhor não te chamou para louvar para multidões, mas te chamou para louvar para os doentes, para os presos. Mas como assim? Às vezes, entramos em situações que o Senhor quer despertar sobre as nossas vidas, o chamado que Ele tem conosco. E a gente diz, não, só vou para a igreja, sentar no banco, adorar e ir para casa. E Deus está dizendo, eu te chamei para algo maior. Eu tenho grandes coisas contigo. Enquanto a gente não entende, a luta não passa, irmãos. E eu fiquei muito tempo dizendo, eu não quero pregar, eu não vou pregar. E tu nem sabe o que eu passei. Mas para a glória de Deus, o processo me trouxe até aqui, a vontade de Deus. Oséias casa, vai ter 3 filhos, Lo-Ruama, Lo-Rami e Jeziel, que significava, eu não sou mais o teu Deus, vocês não são mais o meu povo, e eu não vou mais me compadecer da casa de Israel. Darei Israel no vale de Jeú. Presta atenção, Oséias, Israel, Jerusalém. Jeroboão, Israel, capital, Reino Sul. Então o Senhor está falando de alguém que está distante. Eu não vou mais me compadecer de Israel, mas me compadecerei de Jerusalém. Então, dentro de um povo, há outro povo. Deus está dizendo, no meio desse povo, quem eu tiver que ter de misericórdia, eu vou ter. Mas quem eu tiver que tratar, eu vou separar e vou tratar. Vem a profecia. Oséias casa, porém, tinha que pagar um dote, costume. Oséias não pagou nada, porque a prostituta não valia nada. Essa mulher é prostituta porque é uma mulher pecadora. E o Senhor se depara com ele no capítulo de número 3, a qual a gente leu e pergunta, cadê tua esposa? Senhor, como o Senhor sabe, eu não paguei o dote que tinha que pagar mediante a lei. Então meu casamento não foi válido. Vieram uns homens e por 30 moedas a compraram. E ela agora voltou para suas práticas. Olha como que Deus é lindo. O Senhor disse para ele, você paga o que você tiver que pagar, mas traga a prostituta de volta. Eu disse para você que a prostituta representava a igreja e Oséias representava Cristo. Aí você se pergunta, eu estou ferido, magoado, e essa mulher veio aqui para me bater. Não, eu vim aqui para dizer para você que o Senhor te ama e que Ele morreu numa cruz para te dar acesso ao perdão. O Senhor me trouxe para dizer que você é livre. Essa semana foi até uma semana de muita luta, e o inimigo tentou colocar na sua cabeça que não tinha mais jeito, e o Senhor está dizendo, é mentira dele, porque você é perdoado. Quando o Senhor diz para Oséias, pague o que você tiver que pagar, mas traga de volta, é mais ou menos assim, você vai entender. O diabo se apresenta a Deus e diz, Adão pecou. Adão era o projeto de Deus para restaurar a humanidade, para religar o homem a Deus. Mas Adão vai pecar. E eu imagino Satanás dizendo, olha lá, o seu projeto deu errado. Deus nunca erra, irmão. De repente Deus falou algo para você e você está andando ao caminho ao contrário daquilo, e o inimigo está dizendo, não vai acontecer. Mas você pode até estar andando ao caminho ao contrário, no final do caminho tem a solução, porque Deus não te leva em uma direção a qual Ele não é responsável. Se o Senhor te deu uma ordem, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Então o diabo, ele é precipitado, por isso que ele é um derrotado, porque ele olha o hoje, Deus já vê o amanhã. E Deus sabia que Adão ia pecar. E qual era o projeto perfeito para a queda de Adão? Jesus. Eu imagino o diabo se apresentando e dizendo, pecou, e agora? Esse povo que está aí, por causa do pecado, agora é escravo. E se eles são escravos, eles são meus. Mas nós podemos fazer um negócio. Se você pagar com moeda de sangue, eu te devolvo esse povo. Aí Deus diz, filho, você vai ter que descer lá embaixo.
porque só você pode pagar o preço de sangue para libertar essa sociedade. Você era condenado, eu era condenada, nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor Jesus morreu para nos salvar, morreu para nos dar o acesso à salvação. Jesus desce, coloca uma coroa de espinho, foi o único rei que usou coroa de espinho. Ele tem sede, dá um vinagre para ele beber, e o Senhor coloca ele numa cruz. E em João vai dizer que o soldado, ele enclava uma lança sobre uma das costelas de Jesus e vem jorrando ali sangue. E quando já não jorra mais sangue, jorra água. E ali é o grito de derrota, porque eu imagino quando para de jorrar sangue, jorrando água, o diabo olha e diz: ele não deu só o sangue dele, ele deu todo o seu sangue. O Senhor entrega o Espírito ao Pai, desce ao inferno e diz: me dá a chave, por favor. Tranca o inferno, ressuscita e está consumado. Eu era condenado, mas pela morte de vitória eu sou livre. Ei, o Senhor me trouxe para dizer: quem saiu é noite de voltar para casa, porque Ele te ama, Ele não abre mão de você. Quem está desanimado, saiu de casa dizendo: hoje é meu último culto, eu vou largar tudo, eu não aguento mais. O Senhor está dizendo: eu morri para te salvar, eu não abro mão de você. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ei, aquela cruz era para mim, era para você. Nós não éramos dignos, mas ele morreu para nos salvar. E ele está dizendo: eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor me trouxe para dizer para você que Ele não abre mão de você. Não deixe as lutas, as acusações te parar. O Senhor morreu para nos resgatar. Independente do que o homem diz ou do que as pessoas digam, você é perdoado, porque o sangue de Jesus te lavou. Irmãos, quando eu me converti, eu passei muitas e muitas coisas, mas eu não tinha força para vir para o Senhor. Escute isso aqui, isso daqui é para quem precisa de um milagre. O Senhor me trouxe para, através da minha vida, mostrar para você que Ele ainda faz. Eu já tinha vivido tudo, e eu estava numa vida que, uma frustração, uma vida de tristeza. Eu enchia a cara o dia todo de uísque, de um monte de bebida, e quando era noite era choro, era tristeza. Nem a droga tinha o poder de saciar o vazio que eu tinha. E um dia alguém falou de Jesus, que Jesus poderia mudar a minha história. Só que o meu pensamento era: eu não sou digna de ser cristã. O que eu faço não permite nem que eu pare na porta de uma igreja. E esse é o problema. A gente acha que a igreja é lugar de pessoas perfeitas e pessoas santas. Não, a igreja é lugar de pessoas que, mesmo tendo defeito, sabe que só Jesus pode mudar. Eu te digo que sozinho você não vai conseguir. Então, não coloque isso na sua cabeça: aí, primeiro eu vou fazer isso, aquilo, depois eu vou. Não, venha como você está, que eu tenho a certeza que o Senhor vai transformar a sua vida. E um dia me falaram de Jesus, e a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, depois daquilo foi muito rápido o que Deus queria fazer na minha vida. Eu comecei, em todas as minhas crises que eu tinha,
eu comecei a lembrar da palavra. E eu lembro que um dia eu falei assim, no quarto que eu estava deitado: Senhor, eu preciso de um sinal que tu realmente tem algo na minha vida, porque na situação que eu vivo e da forma que eu estou é impossível. Mas se o Senhor me der um sinal, e se o Senhor fizer algo na minha vida, do jeito que eu estou aqui eu vou, do jeito que eu estou. Irmãos, passou 2 dias. O meu relacionamento que eu tinha se acabou, o rapaz foi preso. E agora o que eu vou fazer? Sair da favela, voltar para casa. Voltei para casa, era réu primário, não tinha muita coisa. Ficou 30 dias, passou pela audiência de custódia, saiu. Só que nesses 30 dias eu falava com o Senhor: eu não quero mais essa vida para mim. Eu vou começar a buscar outras vidas, eu vou voltar a estudar. Eu já tinha 15, ia fazer 16 anos. E ele saiu. Quando ele saiu, eu falei para ele: eu não quero mais ficar com você e nem quero mais essa vida para mim. E eu tenho opção de escolha. Não, você não tem opção de escolha. Isso pelo telefone. Você sabe que eu não posso ir aí, aonde eu estava, mas eu vou te achar. E quando eu te achar, eu vou acabar com a sua vida. Porque você me deixou preso e nem quis saber de mim, nenhuma ligação fez. E agora está dizendo que não quer mais ficar comigo? Não é assim. E desligou. E a minha avó saiu da vida que ela tinha, de adoração a outros deuses, e se converteu. Quando a minha avó se converteu, minha avó começou a orar por mim. E a minha avó determinava que eu ia ser uma missionária. Minha avó falava: essa situação que ela está passando, Senhor, vai fazer com que outras vidas se levantem. Ela vai ser uma missionária da tua casa. Minha avó se converteu na igreja do pastor Sila Malafaias. E minha avó ia para a igreja. E às vezes até quando eu falo com ela, a gente fica rindo. Minha avó levava um monte de foto para a igreja. Um monte. E no final do culto ela pedia: pastor, alguém para orar pelas fotos. E minha avó era daquelas crentes, irmãos, assim, ó, daquelas assembleanas, sabe assim, doida. Minha avó saía cantando pelo meio da rua e todo mundo falava que eu ia morrer. Minha avó falava: não, Jesus vai fazer alguma coisa. Quando um dia meu irmão se converteu, meu irmão teve uma visão, minha avó também, igual. Só que meu irmão me falou alguns dias depois e minha avó me falou exatamente no dia. Minha avó disse para mim: eu tive uma visão e eu via chuvas de balas sobre você, chuvas. Porém, quando eu olhava, eu não via nenhuma perfuração e você estava intacta. E eu não entendia aquilo, eu perguntava ao Senhor. E o Senhor me falava que era livramento. E ela disse: agora não é mais o Senhor, agora sou eu. Eu não sei o que você vai passar, mas no meio dessa situação que o Senhor me revelava, não vai ser fácil. Mas Ele disse que Ele vai te dar livramento, porque a obra que Ele tem está de pé na sua vida. Irmãos, eu comecei a rir, mas eu ria tanto. Eu disse: obra? Alguns dias para frente, meu irmão com a mesma coisa, mas mais profundo. E ele disse: o Senhor manda te dizer que desde o ventre Ele te escolheu. As coisas não estão acontecendo da maneira que o Senhor planejou até aqui, mas o Senhor quer te dar mais uma oportunidade para Ele fazer na sua vida tudo que Ele tem para fazer. E o Senhor disse que você vai entrar num vento muito grande, mas é necessário, porque você pediu para que o Senhor te mostrasse o que Ele tem contigo. E Ele vai te mostrar. Ali eu comecei a chorar, porque ninguém sabia do que eu tinha falado com Deus. E eu ainda estava no morro. E Ele disse: porque tu quer brincar com Deus, está brincando com a pessoa errada. Deus vai te mostrar o quanto Ele te ama, mas da forma que você quer que Ele mostre. Resumindo, recebi, tal. Aí uma amiga minha diz e fala assim: vamos sair? Vamos. Para onde a gente vai? Para o morro que o abençoado traficava.
Já tinha dito que ia me matar, eu ainda vou lá entregar minha vida, né? E aí, é a autoconfiança que a gente tem de que vai acontecer tudo, menos comigo. E alguém olha pra mim, eu cheguei, eu só pisei assim, ó. Deu tempo nem de, vou dançar aqui. Quando eu pisei, alguém olha pra mim, fala assim, bora. Pra onde? De novo, pro lugar que eu já tinha ido, pro Tribunal do Crime. Aí eu vou caminhando, né? Aí tá eu aqui, o cidadão na minha frente, mais 2 e um caderno, e um com um caderno. Aí fala, e aí? É minha mulher, estava preso, me abandonou lá, falou tudo que ele tinha que falar. Me deixou no sofrimento, que não sei o quê, e tá na vacilação, e tá em área... Irmão falou um monte de coisa que não me convém falar aqui. Quando virou para mim, eu disse, eu não sou mulher dele e nem de ninguém. E eu esperei ele sair de lá para dizer para ele que eu não queria mais ficar com ele. E permanece, essa palavra eu disse, permanece, porque eu não quero mais ficar com ele. Ó aqui, ó, eu tenho um corte no olho, que ele, doido, dizendo que eu estava com um homem, na casa dele, me esfaqueou, e eu não morri porque Deus não quis. Depois, mais doido ainda, estourou a casa da minha avó de tiro, quebrou a janela todinha. Não está somando em nada da minha vida, e eu não quero. Resumindo a situação, ele saiu, me amarraram e falaram assim, vai morrer hoje, porque eu estava errada. Só que eu estava no tribunal do crime, amarrada, com 2 bandidos com ordem para me matar, minha avó estava em casa de joelho orando. E ela falava assim, Senhor, eu sei que essa visão que o Senhor me deu, o livramento só vai acontecer se eu orar. Eu não sei como é que está e aonde está, mas eu creio na tua promessa, dá livramento. Eu de joelho, parou um na minha frente e o outro atrás, colocaram 762 na minha cabeça, puxaram, quando puxaram, engasgou, aí eu abaixei a cabeça assim, ó, olhei para cima, aí virava para cima, um tiro atrás do outro, botava na minha cabeça, nada. Aí o diabo, não conformado com aquilo, pega o que estava atrás de mim, vem para frente. Quando ele vem para frente, que ele também tinha um 762, que ele vem para frente, ele começa a andar para trás. E ele diz assim, vamos embora. E ele não conseguia olhar nem para um lado nem para o outro, ele só olhava para minha frente e andava para trás, falando com o outro, vamos embora. Ele, por quê? A gente não pode matar ela. E ele, como? Aí ele, você não está vendo? Aí ele, não, o quê? Tem um anjo bem aqui na frente. Ele, que anjo? Me dá essa droga também, que eu também quero ver anjo. Ele, não é droga. Eu estou vendo um anjo aqui, e ele está falando para mim, que o tribunal aqui é do diabo, mas o único que é juiz é Deus, e ele desceu para mudar a sentença. Porque a sentença é de morte, mas ele está mudando para a vida. E o homem andava para trás, e ele falava assim, hoje pela manhã, a minha mãe é dirigente do ciclo de oração, e ela disse que eu ia ter uma experiência com Deus. E hoje eu estou vendo que eu nunca vi na minha vida, um anjo com uma espada me dizendo que eu não posso tocar. Ei, eu não sei o que você precisa, mas Deus enviou um anjo no tribunal do crime para dizer para Satanás, ei, você trouxe ela até o fundo do poço, mas daqui para lá agora é comigo. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Ei, essa situação que o adversário está achando que vai acabar contigo, Deus está dizendo, é resiliência para a tua vida, é recomeço para a tua vida, é testemunho para a tua história. Aleluia. Se você tem filho no mundo, o Senhor está dizendo, não deixe de orar, porque a oração gera livramento. Se o teu marido ainda não se converteu, o Senhor está dizendo, não deixe de orar, porque o ano de 2024 tem novidades de Deus para a tua vida. A tua casa não será envergonhada, porque o Senhor ainda é fiel para cumprir as promessas
Deus que Ele te fez. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés, eu já vou encerrar. Uma pessoa que não tinha terminado nem a 7ª série, mulher de traficante, com a vida toda arrebentada, irmãos. Eu saí de lá chorando, descalço, com a maquiagem toda borrada. Cheguei em casa, fiquei 2 dias sem comer, sem beber. Eu estava em estado de choque. Eu nunca vi em toda a minha vida alguém sair de uma situação como aquela. E eu falava: Deus, eu não sou digna, e porque o Senhor interviu na minha situação. E o Senhor não falava nada. Depois de 2 dias, eu entrei numa igreja e te digo, eu estava de short desse tamanho, a barriga de fora, com pince. Eu ainda fumava, eu ainda bebia. E eu entrei na igreja e as pessoas se assustaram, né, do jeito que eu entrei. Eu entrei numa assembleia madureira, ainda por cima. Entrei, as pessoas olharam assim. E quando foi no final do culto, eu me joguei no chão e falei: eu quero Jesus. Depois que eu aceitei a Jesus, não foi fácil. E eu sei o que você possa estar enfrentando. O processo de libertação é difícil. Mas eu cheguei até aqui. O Senhor me deu um casamento, como a pastora disse, meu esposo veio aqui. Me deu filhos. O Senhor limpou o meu nome naquela sociedade. Porque pessoas que desacreditavam de mim, hoje pedem oração para mim. O Senhor mudou a minha história. Eu consegui terminar a escola. E eu tinha desejo de fazer faculdade de medicina. Porém, a gente sabe que se não for pelo Enem, papagaio é caríssimo. E eu disse: Senhor, o que o Senhor quiser para mim, eu quero. Porque eu sei que aquilo que o Senhor quiser para mim, o Senhor me garante. A medicina para mim, as condições é impossível, mas se o Senhor quiser para mim, eu vou chegar lá. Meu pai entrou num processo de conversão. Meu pai começou a ter síndrome do pânico. Trabalhava dentro da Petrobras, ganhava um dinheiro muito bom. Saiu de lá por causa do síndrome do pânico. Depois disso tudo, meu pai veio para Jesus. E olha que o meu pai, irmãos, era uma coisa assim, parecia que ele ia ficar doido. Ele falava coisas que só Deus. Mas foi um tratamento para ele se converter. Minha família, ninguém, irmão, servia ao Senhor, ninguém. E hoje serve o meu pai, o meu irmão, a minha avó, para a glória de Deus. E eu creio que em breve a minha mãe. Então, o meu pai se converteu. E o Senhor disse para mim, nesse processo do meu pai: eu tenho o ministério da palavra contigo. E a psicologia vai somar com a palavra. Faz psicologia. Isso já tem mais ou menos 11 anos quando eu me converti. E eu uma batalha travada com Deus falando: eu não tenho capacidade de fazer. Eu não tenho, Senhor. Não tenho. Nunca nem fiz a prova do Enem, mas já dizendo que eu não tinha capacidade. Não tenho também de pagar. Quando foi no final do ano passado, o Senhor usou um pastor e disse assim para mim: eu abro uma porta na sua vida, mas não é de emprego, é uma porta de estudo. E te digo, entra nessa porta, porque eu vou cuidar de ti. Eu fiz o quê? Não é Deus. Não entrei, ano passado. Quando foi? Semana passada me mandaram um vestibular online para mim fazer. E se eu tirasse uma nota boa, eu ia ganhar ou uma bolsa 100% ou 50%. Eu fiz o quê? Olhei e falei: não, eu não vou fazer, porque eu não sei fazer essa prova, eu não vou. Ficou lá. Quando foi no domingo, irmãos, Deus usou outro pastor onde eu estava, e ele disse assim para mim: o Senhor manda te dizer que Ele coloca um diploma na sua mão.
veio para frente e voltou. Sabe por que um diploma? Ninguém consegue um diploma sem estudo. E o Senhor está dizendo que você vai chegar lá. Porque só tem diploma quem estuda. Então entra na faculdade que a vitória é sua. Aí sabe o que eu fiz? Na segunda-feira acessei o site, fiz a prova e eu tinha 48 horas para receber o resultado. E larguei o celular e falei, nem quero ver, isso vai ser péssimo. A mulher me manda mensagem e fala assim para mim, olha, Tainara, eu tenho uma notícia ruim e uma boa. E eu disse, a ruim é que você não tirou 100%. E a boa, você tirou 50%. E como é que é isso? A sua faculdade ficaria no valor de R$1.500 e você vai pagar R$500. Deus é bom ou não é? Eu ganhei muito mais do que 50% de desconto. E tem mais, ela diz, a bolsa vai até o final do seu curso. Ei, Deus ainda faz o impossível. Eu não sei o que você precisa, se é prestar um concurso, se é um visto para ir embora, se é uma casa, se é trocar de carro, mas o Senhor ainda opera milagres. E Ele me trouxe nessa noite para te dizer que a promessa está de pé sobre a tua vida. Aleluia. Então, de alguém que veio de um nada, Deus está fazendo tudo. E o Senhor, quando eu entrei aqui, irmãos, que eu vi essa igreja é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. O Senhor me fez lembrar, lembra que eu te disse que eu te levaria em lugares que tu jamais imaginou pisar? E foi entrar aqui por essas portas. Deus é muito maravilhoso. Então não desanime do que o Senhor te prometeu. Eu demorei chegar até aqui na psicologia porque eu fiquei com medo. Mas se eu tivesse dado lugar, Deus tinha trabalhado muito tempo na minha vida. Então a fé é isso, é a gente tomar o posicionamento diante da direção de Deus, crendo que Ele vai fazer e no final Ele suprirá as nossas necessidades. Então não desanime. E pior, eu cheguei lá e falei para a moça, olha, está sendo tudo pela fé, porque eu não trabalho. Ela olhou e riu. Está pela fé. Eu não trabalho, hein? Mas eu vou terminar essa faculdade. Porque Deus disse que eu ia estar com diploma, então não tem como eu ter um diploma se eu não terminar, então eu vou terminar. E ela começou a rir, ela falou, tá bom, Tainara, eu acredito. Então nós temos que ser ousados sobre aquilo que Deus liberou. Deus disse que você ia lá para onde você quer ir, Europa, América, corre atrás do seu visto, do seu passaporte. Eu não sei, porque o Senhor está falando ao meu coração. Tem gente que o Senhor vai tirar daqui e vai levar para lá. O Senhor está falando ao meu coração, aquela pequena empresa fechou porque eu vou te dar uma multinacional. O Senhor está falando para mim nessa noite que tem milagre para pessoas aqui neste lugar. Então feche os seus olhos, 2 minutos, e eu quero orar pela sua vida e eu já passo o microfone. Senhor, aí está a sua igreja que ouviu a sua palavra. Nós te damos graça por cada um que chegou até aqui. Eu não sei como cada um chegou neste lugar, mas o Senhor sabe. Eu te peço nessa noite, Pai, que ninguém saia da forma que entrou. Se alguém entrou triste, que o Senhor possa colocar alegria no seu coração. Se alguém entrou precisando de uma direção, só o Senhor é o caminho. Se alguém entrou precisando de uma resposta, esclareça, meu Pai, a necessidade de cada um. Senhor, se alguém entrou nessa noite com o diagnóstico do médico, meu Pai, eu te peço, Senhor, começa a surpreender este homem, esta mulher. Eu não sei quem é, o Senhor ainda pode, o Senhor ainda faz. O Senhor não precisa do homem para fazer, o Senhor opera, e operando o Senhor ninguém pode impedir. Meu Deus, se entrou alguém nessa noite querendo trocar de carro, querendo mudar de casa, se entrou alguém querendo crescer no trabalho, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, tudo
no mundo espiritual que estiver travado sobre a vida da tua igreja, que caia por terra. Nós decretamos a falência do inimigo e a vitória do povo de Deus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, aquele que precisa de uma libertação, aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor, Espírito Consolador da verdade, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, eu te peço nessa noite, sonda a mente, sonda o coração, meu Deus, casamentos nessa noite, restaura. Quantos casamentos o diabo tem trabalhado para separar, para destruir? Eu te peço em nome de Jesus, restaura a vida sentimental desta pessoa, espiritual, financeira. Meu Deus, eu profetizo que nós teremos para emprestar e não pedir emprestado. Eu profetizo que os nossos sonhos serão concretizados, porque o Senhor nos dará condições para isso. Meu Pai, em nome de Jesus, entrega a cada um nessa noite aquilo que cada um veio buscar. Em nome de Jesus é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.